irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Magnificado seja para todo sempre o sempiterno nome de Deus, pelo privilégio que Ele nos proporciona de poder estarmos nesta noite de quinta-feira reunidos e unidos em torno do seu nome para celebrarmos e adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Aproveitando que todos estão posicionados em pé, quem trouxe uma Bíblia, abra-nas no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, versículos 15, 16 e 17. E vamos concretizar a leitura lendo o versículo 18. Passamos aqui um dia maravilhoso na intercessão e com muitas ministrações. Foram momentos marcantes. Deus seja louvado pela vida da missionária Marta, essa mulher de Deus, que está na liderança desse grande trabalho dinâmico, que tem tido um resultado grandíssimo, Clínica da Alma. E hoje à noite, o culto de celebração restaurando vidas. Eu quero crer que Deus vai nos impactar através da sua palavra, vai trazer a lume uma revelação ampla, profunda aos nossos corações, e com certeza vamos vivenciar a plenitude de Deus na sua essência, através da ministração da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, Deus seja louvado. Amém? Todos encontraram? Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, versículos 15 ao versículo 18, escrito está: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Tomai assento, por gentileza, todos quanto têm assento. Olha aqui para mim, não converso, e os que eu passo a vos comunicar. Queridos, pautado nesses versículos que ora acabamos de ler, eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre um paradoxo na vida do profeta Ezequiel. Quando eu li esse texto, eu confesso para vocês que a princípio eu fiquei perplexo. E eu fiz ao mesmo tempo alguns questionamentos para Deus, porque isso deu um nó na minha mente. Mas eu sempre costumo dizer que Deus ele não tem forma, Deus ele tem formas. E nós encontramos na Bíblia algumas formas, alguns mecanismos que Deus utilizou para levar alguém a ter uma experiência larga e profunda com Ele. E eu quero pontuar algo muito interessante aqui, que geralmente as grandes experiências que nós temos com Deus, isso no contexto geral, vinculado, relacionado aos servos de Deus, acontece em meio à dor, em meio à adversidade da vida. Até porque existem coisas que a gente não quer aceitar, mas que é necessário a gente passarmos para que possamos termos mais raízes e uma experiência maior com Deus e crescermos em todos os aspectos. Esse texto que ora acabamos de ler, aquilata exatamente esta verdade, porque o texto está apresentando Deus se manifestando e de uma forma singular e direta, levando o profeta Ezequiel a um nível de experiência maior com ele. Quem conhece a história do profeta Ezequiel sabe que Ezequiel, ele era de família sacerdotal, porque o seu pai Buzi era sacerdote.
Mas quando foi no ano 597 a.C., 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, estando Ezequiel no meio desses 10.000 cativos. Segundo a exposição histórica, Ezequiel passou os primeiros 25 anos de sua vida lá em Jerusalém, se preparando para o trabalho sacerdotal. Mas de repente, para sua surpresa, ele foi tirado da sua terra, ele foi tirado do meio da sua parentela e foi levado para a Babilônia como cativo. E se você ler o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, você vai observar e vai ver que Ezequiel, lá em Babilônia, ele teve uma experiência profunda com Deus, porque ele vivenciou e presenciou e visualizou a glória de Deus. A partir daquele exato momento, o ministério de Ezequiel, 4 anos após que ele estava em Babilônia, foi autenticado por Deus e veio a ele a palavra do Senhor, para ele desempenhar o ministério de profeta. Ezequiel estando em Babilônia, quem conhece a história de Babilônia sabe que Babilônia foi um grande centro. Sendo Babilônia um grande centro, foi um centro de muita idolatria. Só para termos uma ideia, só em Babilônia havia para mais de 2.000 deuses que os babilônicos adoravam e se curvavam diante desses deuses. 55 templos foram construídos para a adoração desses deuses. Babilônia, segundo a história, nos dias de Ezequiel, tinha para mais de 200.000 habitantes, era uma potência do mundo antigo. Os seus muros eram de 100 metros de altura e de 10 metros de largura, era considerado uma fortaleza. Ezequiel agora estava em Babilônia. Isto porque, repito mais uma vez, que Deus ele não tem forma, Deus ele tem formas de trabalhar. E Deus, ele sabe como tratar com cada um de nós, em um particular. Ezequiel estava tendo de Deus a oportunidade de ter uma chamada específica para desempenhar uma função. Mas era necessário ele passar por algumas fases da sua vida. Eu tenho repetido isso várias vezes, que a vida é feita de fases. A vida é feita de momentos. E existem momentos bons de celebração, de alegria, de motivação, de determinação, de sonhos, de projeções. Mas existem também fases negras, aonde o desânimo, a baixa autoestima bate na porta, aonde por algum momento perdemos o encanto pela vida, perdemos a força, a determinação para lutar. Mas a gente precisa entender que tudo passa, nada melhor do que um dia após outro. E a gente precisa sempre manter uma fé inabalável em Deus e acreditar que o nosso Deus é o Deus das possibilidades e o Deus das surpresas. A qualquer momento ele pode nos surpreender e trazer a lume aos nossos corações a resposta que nós mais precisamos. Ele pode a qualquer momento nos surpreender, realizando e concretizando o desejo dos nossos corações. Por isso eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não pode baixar a cabeça, você não pode desanimar, você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. Mas vamos lá. Uma das fases mais crucial e dolorosa da vida de Ezequiel não foi quando ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Não foi quando ele foi arrancado de Jerusalém, da sua terra, e do seio da sua parentela, e levado como prisioneiro para a Babilônia. Uma das maiores e uma das fases mais dolorosas, pastor Jacob, da história do profeta Ezequiel, está registrada exatamente nesse capítulo 24. A partir do versículo 15 do seu livro. Sabe por quê? Porque esse texto está aquilatando uma experiência que Ezequiel teve com Deus. Deus se revela para o profeta mais uma vez, e o texto diz: e veio a minha palavra do Senhor. O próprio Ezequiel, verbalizando, está dizendo: veio a minha palavra do Senhor. Em outras palavras, Deus falou comigo, eu tive uma experiência com Ele, eu vivenciei uma experiência tão grande com Deus, porque Ele se revelou para mim. Só que Deus se revelou para o profeta Ezequiel para lhe fazer uma declaração e para injetar na sua mente algo que ele não esperava. Deus se revela para o profeta e ele está dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, Deus falou comigo. E o versículo 16 coloca em pauta a seguinte verdade: Deus fala para o profeta dizendo: filho do homem. Quando Deus usa essa expressão classificando o profeta Ezequiel como filho do homem, Deus estava querendo que Ezequiel entendesse
que ele era 100% dependente dele como ser humano. É aqui que está o segredo da vitória. O segredo da vitória é você, é eu, é nós reconhecermos que somos dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor de tudo e de todos. É por isso que Deus precisa se revelar para nós. À luz da sua palavra, Ele quer se revelar para nós, para nos levar a uma compreensão maior. E entendermos que somos dependentes dele. E Deus está falando com o profeta e dizendo: filho do homem, eu quero te conscientizar de uma coisa. Eu quero injetar na tua mente algo que vou te compartilhar agora. E o que me chama a atenção aqui é que a primeira declaração que Deus faz aqui é essa: eu tirarei dos teus olhos o desejo. Quando eu li esse texto, eu fiquei encantado. Sabe por quê? Porque Deus, ele se manifesta. E em toda a Bíblia Sagrada, Deus não, ao se manifestar, Deus não falou de forma extensiva para alguém. Deus foi muito objetivo e lógico. Aqui Deus está dizendo para o profeta: eu vou te levar uma experiência larga comigo. Agora, porém, é necessário tu vivenciar e trilhar o caminho que eu vou te apresentar. Primeiro, eu vou tirar dos teus olhos o desejo. Aí Deus usa uma expressão dizendo por um golpe. Na verdade, essa expressão desejo aqui dos olhos, e essa expressão aqui pelo um golpe, Deus estava dizendo: eu vou tirar. Aqui não tem a ação de Satanás. Aqui não tem o dedo de Satanás. Porque a gente tem a tendência que quando algo der errado, quando a gente passa por momentos de rejeição, de solidão, de angústia, de tristeza, né, por fases negras em nossas vidas, a gente tem a tendência de atribuir tudo a Satanás. E tem coisas que nem tudo é Satanás. Tem coisas que acontecem conosco que é permissão de Deus. É permissão de Deus. Deus está dizendo para Ezequiel: eu vou tirar diante dos teus olhos o desejo. Sabe o que significa isso? Por um golpe. Deus estava dizendo: Ezequiel, eu vou tirar diante dos teus olhos aquilo que você mais ama, aquilo que você mais aprecia, aquilo que você mais admira, aquilo que você mais respeita, aquilo que você mais honra. Per um golpe. A expressão golpe aqui no hebraico significa morte. Deus estava dizendo: eu vou permitir que a morte ceifa a coisa que você mais aprecia, aquilo que você mais admira, que é a sua esposa. É por isso que Deus trouxe à lume esta palavra, um paradoxo na vida do profeta Ezequiel. Parece que isso aqui é um paradoxo, porque a palavra paradoxo significa algo contraditório, mas não é um paradoxo, porque Deus não entra em contradição. Deus está tratando com o profeta. Parece que dá a entender que Deus estava sendo injusto com Ezequiel. Pastor Jacob, parece que Deus estava sendo cruel com o profeta. É o próprio Deus que está dizendo: eu vou permitir que a morte ceifa a vida da tua esposa. Deus não é o dono da vida. Deus não é a fonte da vida. Deus não tem poder de neutralizar, de banir, de esmagar, de destruir a morte. Porque nesse caso aqui Deus não entrou com uma ação. Deus não agiu, não se manifestou para demunir a ação da morte na vida da esposa do profeta Ezequiel. Sabe por quê? Porque tem coisas que é necessário eu perder para mim ganhar algo mais precioso. Não é que Deus é injusto, é porque Deus sabe como tratar com cada um de nós. Tem coisas que nos prendem, tem coisas que nos amarram, tem coisas que nos aprisiona, tem coisas que se tornam empecilho. Não era que a esposa do profeta era empecilho para ele, não. Mas Deus estava dizendo: eu vou permitir, Ezequiel, que a morte ceifa a vida da sua esposa. Vou parar aqui e abrir um parêntese para focar algo que você precisa entender. Se existe uma coisa dolorosa, se existe uma coisa cruel, se existe uma coisa que mexe com o nosso psique, com a nossa estrutura, se existe uma coisa que nos abate, que nos leva a um caos de depressão, opressão, angústia, tristeza, autodesgosto, é a perda. Só sabe o quanto que é cruel a dor da perda? Que já perdeu a esposa, que já perdeu o esposo, que já perdeu o pai, que já perdeu a mãe, que já perdeu o irmão, que já perdeu uma irmã, que já perdeu um filho, uma filha, que já perdeu um ente querido. A dor da perda dói.
E quando algo que aos nossos olhos, quando algo que para nós é precioso, é tirado de uma forma prematura, de uma forma repentina, isso dói muito mais. Ezequiel não esperava isso. Mas sabe por que Deus estava permitindo esse processo na vida do profeta Ezequiel? Primeiro ponto, é porque Deus, na sua presciência e onisciência, que significa a capacidade de todas as coisas, Deus sabia a estrutura psicológica, a estrutura ministerial, a estrutura corporal e espiritual do profeta. Em outras palavras, Deus não permite que passamos por provações, porque isso aqui não é luta. Existe diferença entre luta e provação. O que é luta, pastor? Luta é aquilo que a gente procura com as nossas próprias mãos. O que é provação, pastor? Provação é algo permissivo de Deus para nos reciclar e nos aprovar para uma grande obra. Porque a aprovação é o instrumento que Deus usa para revelar a nossa verdadeira identidade. A aprovação é a pedagogia de Deus para nos levar ao nível maior de experiência com Ele. É por isso que você não pode murmurar. É por isso que você não pode se maldizer. Quando você estiver passando pelo vale da provação. Sabe por quê? Porque eu aprendo aqui uma lição. Porque só é aprovado quem passa pela prova. Vou repetir para você, dar glória a Deus. Só é aprovado quem passa pela prova. Ei, Ezequiel, está difícil, está doendo. Você perdeu algo que aos teus olhos era precioso. Isso gerou na tua alma um vazio, uma angústia, um desgosto, um desconforto. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é essa: eu estou no controle de tudo. Agora tem algo interessante aqui. Deus é tão encantante. A cada dia que eu leio a Bíblia, eu fico mais encantado com Deus. Hoje pela manhã me levantamos bem cedo, eu e minha esposa, bem cedo, eu fui para o escritório. E eu comecei a ouvir uma ministração sobre a pessoa de Deus, que eu estou escrevendo um livro sobre os personagens principais do livro de Apocalipse. Então, o primeiro principal personagem é Deus, o segundo é Jesus, o terceiro é o Espírito Santo. Eu estou falando sobre a Santíssima Trindade, né? E quando eu estava ouvindo aquela ministração, o ministrante falando sobre Deus, eu estava acompanhando através da Bíblia. Por mais que eu usasse aqui todos os recursos da hermenêutica, todo o recurso teológico, a minha capacidade intelectual, por mais que eu usasse aqui todos os verbos, todos os vernáculos à luz da Bíblia, da teologia, isso se tornaria pobre e pouco para expressar a grandeza de Deus, porque Deus é um ser inigualável, inexplicável, insubstituível, imutável. É por isso que Deus é um Deus misterioso, Deus de surpresa. E Deus estava dizendo para o profeta: eu vou tirar diante dos teus olhos o desejo por um golpe. Eu vou permitir que a morte ceifa a vida da tua esposa. Agora, porém, eu quero te fazer um pedido. Eu quero te fazer um apelo, Ezequiel. Em outras palavras, se fosse o nordestino, falava assim: tu precisa ser cabra macho, rapaz. Tu precisa ter estrutura, tu precisa ter equilíbrio diante desse caos que tu vai passar. Aí o versículo 17 concretiza dizendo, Deus falando: mas não lamentarás. Olha que Deus está falando. Tu vai perder a tua esposa vai morrer. Mas tu não pode lamentar. A palavra lamentar aqui no hebraico significa se maldizer, significa murmurar, significa reclamar. Está difícil? Canta. Está difícil? Ora. As portas se fecharam? Adora. A doença está massacrando o corpo, o emocional não para de celebrar. É fácil cantar quando tudo está um mar de rosas. Aí é fácil cantar, pular, entrar no mistério do celularzinho, levantar a mão da glória a Deus. Eu quero ver em meio à adversidade. Mas sabe por que Deus permite que passamos pelo vale da dor? É porque Deus nos aperfeiçoa na dor. É porque Deus está moldando o nosso caráter. E Deus quer que tenhamos mais estrutura e confiança nele. Por isso a gente não pode reclamar. E Deus está dizendo: você não pode lamentar. Segundo, nem chorarás. Irmãos,
Parece que Deus está sendo muito duro com o profeta. Deus está dizendo: rapaz, tu vai ver a tua esposa dentro de um paletó de madeira, mas tu não pode chorar. Olha aqui, parece um paradoxo, não é? Parece um paradoxo. Deus está dizendo: você não pode chorar. Aí Deus dá uma válvula de escape. Deus fala assim: mas eu vou te dar uma válvula de escape. Ele fala assim: nem te correrão as lágrimas. Aí o versículo 17 diz assim: mas refreia o teu gemido. Tu não vai poder lamentar e reclamar e se maldizer. Tu não vai poder chorar. Agora, porém, tem uma válvula de escape. Tu vai ter a oportunidade de gemer. Gemer, olha aqui para mim. Aí Deus fala assim: tu vai gemer. Agora, porém, você precisa refrear o teu gemido. É mais ou menos assim: não pode gemer alto, tem que gemer baixo. Não sei se você já visitou alguém com muita dor. Eu já visitei alguém no estado determinado de câncer. Está destinado à morte. E a dor é tão insuportável que a pessoa vai gritando, gritando, gritando. E aquele grito se transforma em gemidos altíssimos. De repente, aquele gemido vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Ela fica como se estivesse adormecida de tanta dor. Mas ela começa a gemer bem baixinho. Era assim que Deus estava falando para o profeta: tu não vai poder reclamar e nem se maldizer, e nem reclamar e nem murmurar. Tu não vai poder chorar. Agora, porém, tu vai ter oportunidade de gemer, mas refreia o teu gemido. Sabe o que significa isto? O gemido é o veículo, é o canal. O gemido é o critério de Deus para vivenciarmos as manifestações sobrenaturais. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está dizendo: se não tem palavras para orar, geme. Se não tem palavras para verbalizar, geme. Se não tem palavras para gritar, é só gemer e chorar, porque Deus vai se levantar do trono. Porque é nessa hora que o Espírito Santo vai entrar. Levanta as duas mãos para o céu assim. Levanta as duas mãos para o céu, porque eu quero profetizar hoje a graça de Deus sobre a tua vida. O diabo disse que você ia morrer nesse calabouço da depressão, da angústia, da tristeza e da opressão. Deus está dizendo: é só gemer, porque a vitória vai chegar através do gemido. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas aí, porque Ele está aqui. Levanta as duas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto, está fraco. Diga: Senhor Jesus, hoje eu vou sair daqui com a minha bênção, porque eu estou entendendo que o Senhor não tem forma, o Senhor tem formas de trabalhar. E eu vou sair daqui de cabeça erguida, com uma faixa de campeão no peito, porque eu não sou comum. Faça assim: eu não sou comum. O Senhor me escolheu como uma voz profética para essa geração. Quem é escolhido passa pelo processo da dor e do sofrimento. Vamos terminar. Aí ele fala que refreia o teu gemido. Não tomarás luto por mortos. Aí tem algo interessante aqui. Outra orientação que Deus dá para o profeta. Deus fala assim: agora, porém, tu tem um equipamento, tu tem um utensílio que tu não pode abrir mão. Primeiro, você precisa colocar o teu turbante. Sabe o que significa isto? Isso aqui é um costume oriental. O turbante é uma faixa larga, meu irmão, de 45 metros. Geralmente quem usa o turbante é o sacerdote, é o narizeu e também o profeta. O turbante era uma marca de alguém que era designado e constituído por Deus como profeta. Deus estava dizendo: Ezequiel, tu és profeta. Se tu és profeta, tem uma marca. E a marca do profeta é o turbante. Você precisa colocar o turbante. Está doendo? Está difícil? Mas você não pode perder a característica e a marca de profeta. Deus está dizendo: uma voz profeta, profeta para sempre. Não existe ex-profeta, não existe ex-consagrado, não existe ex-chamado. Deus te chamou para ser diferente. Paga o preço. Mas coloca o turbante.
Segundo, coloca nos pés os sapatos. Meu Deus do céu, vou parar bem aqui. Deus está dizendo, coloca o turbante porque tu és profeta. Segundo, coloca nos pés os sapatos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, sabe por que você precisa colocar os sapatos? Porque a tua caminhada ainda não chegou no fim. Você precisa colocar os sapatos porque a tua caminhada é grande, é extensiva. E nessa caminhada tem espinho, tem pedras que podem furar o pé, mas com sapato nada vai poder te atingir. Tu és profeta, Deus está dizendo, eu te calcei com o sapato do evangelho da salvação. E Deus está dizendo, tu és profeta. O mais duro está no versículo 18, para terminar. E ele fala dizendo que morreu a sua esposa, mas ele falou ao povo pela manhã. Sabe o que significa isto? Ezequiel era profeta e sacerdote. Se ele é profeta e sacerdote, ele tinha lei. Se ele tinha lei, ele não poderia deixar de ensinar a lei. Fica de pé para você entender a revelação bíblica. Fica de pé para você entender a revelação de Deus. Faça assim com a sua mão, faça assim com a sua mão. Somente aqueles que acreditam, faça assim com a sua mão. Faça com a sua mão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, tu és profeta e tu és sacerdote. Se tu és profeta, tu tem que ter turbante e sapato nos pés. Se tu és profeta e sacerdote, tu tem que ter a minha lei. E se tem as minhas se tem a minha lei na mente, no coração e na boca, nada pode te parar. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, as perdas, a dor, o sofrimento, a perseguição, a rejeição, a solidão, as doenças, o desemprego, as decepções querem calar a tua voz. O diabo quer calar a tua voz. Mas Deus nesta noite está mandando te dizer, tu és profeta. Tem gente aqui que há muito tempo não profetiza mais. Tem gente aqui que há muito tempo perdeu na alma a essência e o gozo da salvação. Perdeu a motivação. Perdeu a alegria. Tem gente aqui que Deus chamou para uma obra específica. E você está estacionado e parado por causa das circunstâncias da vida. Deus está dizendo, coloca o teu turbante. Coloca os sapatos nos pés. Porque eu coloquei na tua boca a minha lei. Quem tem na boca a lei de Deus? Quem tem na boca a lei de Deus? Quem tem na boca a lei de Deus? Deus vai descer aqui e hoje vai mudar teu cativeiro. Deus vai descer aqui e vai mudar a tua história. Deus vai descer aqui nesta noite e vai mudar o teu ministério. Já tem gente recebendo aí. Faça assim com o dedo de profeta. Faça assim. Levanta assim o seu dedo de profeta e fala assim, eu fui escolhido por Deus para ser profeta. Por isso, fala assim, por isso nada vai me paralisar, porque eu vou sair daqui restaurado. As perdas serão um ponto de partida para mim subir degraus mais altos. Porque quem me escolheu e quem me chamou foi Deus. Quem acredita nisso? E quem precisa de um milagre, corra aqui na frente. Eu vou orar por 3 minutos. 2 minutos eu vou orar por você e abençoar. Pode vir, os irmãos que tem atrás, as irmãs, pode vir, pode vir. Venha receber a graça e a unção, pode vir. Essa geração precisa saber que ainda existe profeta. Você é o profeta da última hora. O diabo já tentou calar a tua voz, mas Deus está dizendo, eu te escolhi. Pode vir correndo, pode vir. Pode se aproximar, pode se aproximar. Pode se aproximar que eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar o teu ministério. Hoje Deus está dizendo, não importa as circunstâncias, eu sou maior para mudar a tua história. Olha aqui para mim. Ezequiel está dizendo, e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Olhe bem aqui para mim, porque eu tenho algo de Deus para falar para você. A equipe se prepara para cantar mais um louvor. Olha aqui para mim. Tem coisas que Deus permite que seja tirada de nós,
para que possamos despertar e para que a chama da chamada de Deus se acenda na nossa alma. Tem gente que Deus está falando: eu te escolhi, eu te chamei, quero te usar, quero te levantar. Ah, pastor, mas eu fui abandonado, fui rejeitado, fui desprezado, estou doente, estou humilhado, as portas se fecharam para mim, a minha situação é crítica, a minha situação é crucial, a depressão bateu na porta, a angústia, a tristeza, eu não consigo reagir. Deus está dizendo: é só refrear o gemido, mas não deixar de gemer. Foi o gemido que levou Ezequiel a entender a vontade de Deus para a sua vida. Você não era para estar, ó, Rabachuri me canta. Tem pessoas aqui que Deus está falando no meu coração que não era para você estar mais aqui. Veio o vento da morte e da destruição tentando te sucumbir. Deus se levantou e disse: agora não, porque eu vou cumprir o meu propósito através da vida desse homem, desse jovem, dessa mulher. Levanta as duas mãos para o céu assim. Está descendo uma unção de Deus aqui. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus. As intercessoras vão estar orando e Deus vai estar renovando a tua vida espiritual. Hoje é noite de restauração. E eu venho aqui profetizar a restauração espiritual. Deus vai devolver os dons espirituais que você perdeu. Deus vai te devolver o encanto pela vida cristã. Você vai sentir vontade de orar, de jejuar. Olha aí, já tem pessoa recebendo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Esse vendaval de angústia e de tristeza vai passar. Faça assim com a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, eu acredito. Mais forte: Senhor Jesus, eu acredito no sobrenatural do Senhor. Eu sei que esta noite eu entendi que o Senhor está tratando comigo. O Senhor está me provando para me aprovar. Por isso eu me entrego. Fala mais alto: por isso eu me entrego de corpo, alma e espírito. Agora, de mão levantada, eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Espírito de Deus, desce aqui agora. Espírito de Deus, renova, restaura, quebra as cadeias que prende a alma desse homem e dessa mulher. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Olha aí, fecha os olhos, vai orando, vai orando. Jesus vai te levantar como profeta nessa geração. Jesus vai te levantar como profeta para essa cidade. Enquanto a equipe canta, você adora. Enquanto a equipe canta, você exalta, você celebra. Ora a Deus para Ele te usar a partir de hoje. As crises existenciais. Os teus ouvidos, olha aí, são sensíveis para ouvir meu clamor. Quem tem glória, dê glória. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. A cruz está pesada, mas Deus está mandando te dizer que vai te dar estrutura. E não de longe,
Glória a Deus, aleluia. Eu convido todos aqui para o meio. Venha todos aqui para o meio. Venha para o meio. E se você trouxe sua oferta e quiser ofertar também, sinta-se à vontade. Glória a Deus. Todos para o meio. Venham todos aqui. Quantos passos você pode dar mais? Caminha, rumo à tua vitória. Venham todos. Venham todos. Vai ser chegando aí, vamos. Como diz o Tocantinense. Chegando perto aí, né, Branca? Esther. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. É o que nós entendemos. Quando o negócio dá uma apertadinha, é o Senhor nos chamando para perto dele. Ele nos ama. E Ele não despreza o coração quebrantado e contrito. Ralamantos, Nérgia. O Senhor falou para Abraão, né? Para Abraão, pega o teu filho, o Isaac, aquele único, e oferta para mim. Porque o coração de Abraão estava lá no seu tesouro. E o seu tesouro era o Isaac. E daí eu quero ver como que está. Se você ainda, a sua fé, como que está a sua fé? Então o Senhor tem criado situações para trazer a gente para mais perto dele. Creia que essa palavra que foi ministrada nesta noite traz dor ao nosso coração. Mas o que fere, cura. O que fere, cura as feridas. Ele fere, mas Ele cura as feridas. Você está derramando sua alma na presença de Deus nessa noite. Só Ele sabe o que você tem passado. Só Ele sabe a aflição da tua alma. Só Ele sabe das tuas perdas. Só Ele sabe as dores que você tem carregado. Mas o importante é que você está aqui na presença dEle. E essa noite é uma noite de cura. É uma noite de restauração. E Ele está restaurando o vaso aqui nesta noite. Louvado seja Deus. E você vai apresentar agora aquela pessoa. Você vai lembrar daquela pessoa. Talvez lá na sua casa, talvez lá na empresa, talvez um vizinho, um amigo. Você vai adotar alguém. E você apresenta o seu lar também, a sua família, não esquece. E outra, não deixe de orar pelos teus inimigos. Não deixe de orar por aqueles que te perseguem. Você pode até esquecer de orar por um amigo, ele não vai projetar nada contra ti. Mas o inimigo tem que orar por ele sempre. O inimigo. E nós estamos ministrando a palavra de cura, de libertação para a tua vida, para a tua casa. Vocês que estão aqui, mas aqueles que estão longe, está sendo transmitido aqui, e você que está do outro lado, onde quer que você esteja, receba da parte de Deus agora a palavra de cura, a palavra de restauração para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Nós repreendemos agora a doença da alma. Nós repreendemos agora a tristeza, angústia. Aquela pessoa que está em depressão, aquela pessoa que está com espírito de suicídio, nós repreendemos agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora esse espírito de murmuração, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra negativa, vai recebendo agora em nome do Senhor Jesus. Se você puder levantar tuas mãos, se você puder levantar tuas mãos sem ira e sem contenda, se você puder liberar um perdão para alguém agora, se você puder ministrar na vida de alguém, se você tiver condições de falar o nome daquela pessoa, fala o nome daquela pessoa, declara aquela pessoa liberta, em nome do Senhor Jesus. Alabashurion de caia, dei calabasurion de calabás. O Senhor está chamando o teu povo numa responsabilidade. O Senhor está chamando a igreja numa responsabilidade. Alabashurion de caia. Se o Senhor está requerendo do povo conserta, conserta. Se o Senhor está querendo que você chegue mais perto dele, vai chegando, Remanagashurion de caia.
Pode adorar o Senhor. Haja o que houver, Oh, venha o que vier, irás prover de novo. adora o Senhor. Eu creio em ti, Nós não acreditamos. vivo, Nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Senhor. vivo do que creio, irás prover de novo. Nós acreditamos, meu Deus. Eu creio em ti. Oh, Deus, Pai. A nossa fé é viva no Senhor. Fogo não me queima, Aleluia. nas águas não Olha vou aí. afundar, pois estás comigo. Todo luto, Senhor. Não estou sozinho, Entra na casa do luto, Senhor. eu estou guardado, O Senhor não permitiu que o profeta, meu Deus, chorasse. esconderijo. Mas o profeta teve que continuar trabalhando. Ele teve que continuar Não profetizando. estás E a leva da sua esposa foi um sinal para todos aí que o Senhor é o Deus que usa os teus filhos na terra. Aleluia. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deposita a tua fé em Deus. Halabai show calabasturion de cai. Leri alamachurion de calabas. Oh, lemai tirimi clamastúria. Vamos levantar nossas mãos agora. O mais alto que você puder. Você pode aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.